Um belo dia, ou não tão belo dia assim, no mês de setembro, o que era um céu azul virou um cenário marrom com muita, mas muita ventania. Foi assim, talvez na sua casa também, na casa de muita gente, quando veio naquele mês a tempestade de areia que engoliu cidades do interior de São Paulo. Aí no dia 1º de outubro, ao menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas durante outras tempestades semelhantes, que vieram com rajadas de vento de mais de 80 quilômetros por hora. No dia 14 de outubro, o fenômeno se repetiu em pelo menos 11 municípios do estado, entre eles Ribeirão Preto e Jardinópolis. Mas essa já havia sido a 4ª na região paulista em menos de 3 semanas. E esse não foi o único local, o interior paulista. No dia seguinte, 15 de outubro, o dia virou noite em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que foi engolida pela areia e ficou até num tom avermelhado, parece coisa de cinema. Muito intrigante pensar em tempestade de areia, por isso nós trouxemos aqui para o Giro Ambiental de hoje o Bruno Baine, que é meteorologista do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a Unicamp. Bruno, essas tempestades de areia, pelo que a gente viu, também são chamadas de Habub. Elas têm nome, elas têm registro, tem notícia, mas quem está vendo pela janela tem medo e tem dúvida também. O que são essas tempestades de areia? Bem-vindo ao Giro Ambiental. Olá, muito obrigado. De fato, são tempestades assustadoras. Eu nunca estive no meio de uma tempestade dessas, mas sem dúvida nenhuma é uma cena inesquecível, né? A gente só de ver aqueles vídeos e ler os relatos, de fato, é algo impressionante. E esse nome, Habub, vem do árabe, né? Porque são tempestades muito comuns em uma parte do Sudão, especialmente em regiões ali mais áridas, semiáridas, que as tempestades, os fortes ventos associados às tempestades, então eles fazem essa suspensão da areia e de partículas do solo e carregam para longas distâncias, né, e bem acompanhados de fortes rajadas de vento. E aí a gente tem visto, né, pelo que eu falei aqui no começo, uma certa frequência desse fenômeno, né? Eu não me lembro de reportar nem no Giro Ambiental e nem em outro veículo essa periodicidade. Por que isso tem acontecido, Bruno? Então, dois mecanismos aí importantes, né, dois fenômenos, aliás. O Estado, boa parte do país, na verdade, passou por um grande e grave período de estiagem. Então, várias regiões passaram várias localidades do Estado, inclusive, passaram dezenas de dias sem registrar chuva, né? A gente teve essa grande crise hídrica e, em função disso, o solo ficou muito seco, né? Arenoso, semiárido mesmo. A estação do ano em que a gente se encontra, né, agora a primavera, é uma estação de transição em que as chuvas estão querendo retornar, né, estão retomando a estação chuvosa. E, em função disso, né, a principal característica dessas chuvas é que elas vêm através de tempestades, de temporais. Então, juntou esses dois fenômenos, né, o solo muito seco, arenoso, né, sem estar compactado pela umidade, e essas tempestades ocorrendo, favorece que a poeira fique em suspensão, né? E aí, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, na verdade, essas tempestades de areia, elas se formam da mesma forma que qualquer tempestade, tempestade severa. A diferença é que ela ocorre sobre um solo que está muito, muito seco. Em muitos casos, eu acho que também essas tempestades ocorreram em áreas de produção agrícola, né, de agricultura, e talvez um solo que foi preparado, né, que foi arado, então afofou mais esse solo e proporcionou condições ainda maiores para a terra ficar em suspensão de fato, né? As tempestades, de modo geral, elas se formam em ambientes em que há condição para fortes movimentos ascendentes do ar. É o que a gente chama de instabilidade termodinâmica, né? Então, a gente tem essa condição e por isso que as nuvens de tempestades, elas são profundas. Elas têm uma base aí
uma altura de cerca de 1 quilômetro de altitude, né, acima do nível do solo, e o topo dessas nuvens pode chegar a 15 quilômetros de altitude. Então, são nuvens muito profundas, elas comportam muita água, comumente também partículas de gelo, granizo no interior delas, que muitas vezes ou evaporam ou derretem antes de chegar no solo. Então, são nuvens muito profundas. À medida em que a chuva começa, né, e a gente tem também mecanismos no interior da nuvem, de evaporação de gotículas, parte do ar lá dentro da nuvem se resfria e desce junto com a precipitação, seja ela em forma de chuva ou de granizo, né? E então a gente cria esse ambiente um pouquinho mais frio desse ar que desce da nuvem, né? E a gente tem aí as frentes de rajada, que a gente chama a piscina fria. Frequentemente a gente nota ventos mais intensos um pouco antes da chuva de fato começar, quando uma tempestade vem se aproximando, né? Na hora que a chuva mais forte está acontecendo, a gente não percebe, na maioria das vezes, ventos muito fortes. Esses ventos precedem a tempestade. Em casos de tempestades severas, o que acontece, o que pode acontecer, né? Microexplosões, né? Downbursts, que são essa descida de ar no interior da nuvem bastante intensos. E aí, esses ventos, eles são muito fortes, eles podem chegar aí a 80, 100 ou mais quilômetros por hora, são muito intensos, eles atingem o solo e se esparramam, né, para os lados, levando rajadas de vento bastante intensas. Quando essa tempestade severa, né, com essa corrente de ar descendente bastante intensa, ocorre sobre uma superfície de solo seco e afofado, a gente tem essas condições para que essa terra fique em suspensão na atmosfera e possa ser transportada para distâncias de até dezenas de quilômetros, né? E aí a gente tem rajadas de vento fortes, como foram registradas aí em torno de 80 quilômetros por hora. Há um risco muito grande de acidentes, né? A visibilidade é reduzida de forma drástica, e além dos danos associados aos ventos em si, né? Danos também a pessoas, né? Olhos, né? A respiração das pessoas também podem ser prejudicadas em função disso. E aí, como que isso chega para a comunidade científica, Bruno? Vocês conseguem prever uma tempestade de areia da mesma maneira que se prevê um temporal chegando por satélite? Como é que vocês ficam sabendo e emitem um alerta, por exemplo? Olha, eu nunca me deparei com uma situação dessas antes. Eu acho que é inusitado aqui no Brasil. Não sei se a gente não tinha um histórico muito grande ou se não havia sido noticiado ainda, né, de uma forma tão ampla. Mas, de fato, não é o fenômeno mais imediato que passa na cabeça de um meteorologista quando ele vai fazer a previsão de tempestades, né? Mas certamente é algo que vai passar a ser considerado, se já não era por alguns meteorologistas, né? Vai ser algo que vai ser considerado no futuro. E chama a nossa atenção, né? Aqui em Campinas, os registros do CEPAGRE para esse período de estiagem entre maio e setembro, né, os acumulados de chuva foram os menores que nós registramos desde que começamos as medições em 1989. Então, mais de 30 anos, a gente teve o menor volume de chuva entre maio e setembro, né? Muito, muito grave. Então, chama a nossa atenção para essa questão das mudanças climáticas, a variabilidade climática, extremos, né, de seca, de estiagem, e aí a época de tempestades chegando. Então, são muitos aspectos que a gente precisa considerar e certamente vão ser implementados, né, na rotina de previsão do tempo de muitos meteorologistas. A gente pode dizer que outras tempestades de areia semelhantes podem voltar a acontecer, Bruno? Como é que ficam vocês nesse momento? Assim, isso já passa a ser um novo estudo para vocês a partir de agora, né? É, pensando assim, nesse ano, as chances de acontecer são mais difíceis, né? A gente já está recebendo chuvas,
a não ser talvez em alguma localidade do estado em que o solo ainda esteja muito seco, né, mas nas demais regiões isso deve ser mais difícil, mas para os próximos anos é algo certamente a ser acompanhado e a ser monitorado. E a mensagem que fica é isso que você comentou, né, Bruno? A questão climática é o centro de tudo. Se não é um fenômeno tão raro, mas também não é um fenômeno tão comum, então quer dizer que alguma coisa errada tem aí, né? Exatamente. Então, as situações, né, a nossa circunstância tá mudando, a gente precisa acompanhar e ver o que que a gente pode esperar disso, né? Tirar lições para o futuro. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quer contar mais algum bastidor da meteorologia ou por enquanto a gente fica com medo mesmo de chegar uma tempestade de areia na nossa casa? Não precisa ficar com medo, não, mas é muito importante sempre acompanhar, né, as previsões do tempo, especialmente quando há alertas, né? Agora a gente está entrando na estação da chuva, então, muito embora as chances de tempestades de areia diminuam, as chances de tempestades, né, com bastante chuva, com vento, né, tempo severo, são grandes, aumentam. A gente já está experimentando isso nesses últimos dias. Então, é fundamental as pessoas acompanharem, buscarem entender, né, do que se trata a previsão, o que os meteorologistas querem dizer quando emitem alertas. É imprescindível para preservar a integridade, né, a vida das pessoas, também a propriedade, evitar transtornos e assim por diante, né? A meteorologia, ela, né, a previsão do tempo, principalmente, ela serve para preservar a integridade e bem-estar das pessoas. Então, é para isso que a gente trabalha, esse é o nosso maior objetivo. E que bom que vocês existem e que a ciência existe também. Bruno, obrigada, viu, pelo bate-papo. Um ótimo trabalho para vocês a partir de agora. Eu que agradeço, dispensem. Você aí de casa, ó, eu desejo que a gente não tenha uma ocorrência de tempestade de areia, mas se você tiver alguma dúvida, se você viu alguma coisa estranha no ar, nem que seja uma tempestade, né, com chuva, com água, tira uma foto, manda pra gente, quem sabe a gente não ajuda trazendo aqui no Giro Ambiental para tirar as suas dúvidas e também evitar que fake news se espalhem por aí, igual areia. Muito obrigada pela sua companhia, é sempre uma delícia estar aqui no Giro Ambiental trazendo informação para você aí de casa. Eu agradeço e te espero para a próxima, hein? Até! Tchau!